Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, no qual nós iremos começar a leitura comentada do livro A Humildade, do Monsenhor Ascânio Brandão. Você pode baixar esse livro gratuitamente no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que você também possa acompanhar a leitura ou depois também ler pessoalmente. E eu sugiro que você imprima esse livreto, são apenas 14 páginas, ou 15 páginas do PDF, e você poderá então também marcá-lo, anotá-lo, grifá-lo, para que você personalize e não seja apenas uma simples leitura, mas um verdadeiro estudo sobre esta virtude, que é uma das virtudes fundamentais da vida cristã. Certa vez Deus concedeu uma visão a uma santa carmelita, Santa Miriam, de Jesus crucificado, concedeu a ela uma visão do céu e uma visão do inferno. No céu, o único pecado que ela não viu perdoado foi o orgulho. E quando ela olhou para o inferno, a única virtude que ela não viu naqueles que estavam lá no inferno era justamente a humildade. A humildade é esta virtude fundamental que nosso Senhor nos aponta no Evangelho para que nós sejamos autênticos seguidores dele. Na verdade, esta é uma virtude do próprio Jesus. Jesus que no Evangelho diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Sem a humildade, nós não podemos ser autênticos seguidores de Cristo. O grande pecado que nos afasta de Deus é justamente o contrário da humildade, é a soberba. A humildade também, ela é a grande virtude dos santos, a virtude que os santos uma das virtudes que os santos mais louvam. Apesar dela não ser a maior de todas as virtudes, por ela ser tão importante, os santos a colocam num alto nível, no alto grau, e eles constituem toda a sua vida a partir da humildade. Por isso, a humildade é a raiz da santidade. Esse material que eu estou te apresentando e que nós vamos ler juntos é um livrinho de 14 páginas de conteúdo, mas de um inestimável valor. Eu posso dar o testemunho de que esse livro ele desencadeou um processo espiritual e um processo de mudança na minha própria vida. Ao tomar consciência do conteúdo desse livro, ao tomar consciência do que verdadeiramente é a humildade, isso me ajudou muitíssimo a crescer na minha vida espiritual, na minha postura como cristão e também na minha postura como sacerdote. Sem a humildade, é impossível de fato que nós agrademos a Deus e que nós sirvamos sinceramente a Deus. Por isso, o conteúdo desses vídeos que nós iremos postar a partir de agora, eles são de extrema importância e de extrema utilidade. Por quê? Querer ser um bom cristão, querer fazer as coisas para Deus, mas não cultivar a humildade, é trabalhar em vão, é correr em vão. Como nos diz Santo Agostinho, bene curris, sed extra viam. Você corre bem, mas você está correndo fora do caminho. Correr sem a humildade, correr na vida cristã sem a humildade, é correr em vão, é correr fora do caminho. Então, aproveite bem esse conteúdo, estude, medite, faça desse conteúdo também o conteúdo da tua oração e também um conteúdo que você leva para a sua vida prática. Esse livrinho do Monsenhor Ascânio Brandão, ele está dividido em pequenos capítulos e aqui eu vou ler o título de cada capítulo para que vocês possam tomar conhecimento, ter uma visão global, panorâmica do conteúdo que nós iremos estudar ao longo dos vídeos que eu irei postar. O primeiro capítulo é intitulado O que é a humildade? O segundo, a necessidade da humildade. O terceiro, intitulado Humildade, Raiz da Santidade. O quarto, trata da humildade e amor. O quinto, a humildade e os santos. O sexto, vantagens da humildade. E o sétimo, como adquirir a humildade? Nós vamos então começar a leitura e nesse vídeo vamos apresentar o primeiro capítulo e depois em cada vídeo
nós iremos apresentar em cada um capítulo desse material. E eu irei fazer então a leitura corrida do capítulo, que normalmente é uma página e pouquinho, e depois eu irei então fazer o comentário de alguns pontos importantes que o Monsenhor Ascânio Brandão traz para nós em cada capítulo. O que é a humildade? É uma virtude que pertence à virtude cardeal da temperança e tem por fim moderar as nossas loucas aspirações de grandezas. Humildade vem de humus, terra. Humildade quer dizer o que está abatido até a terra. A virtude da humildade modera, regula as tendências da alma que deseja se elevar acima dos limites traçados pela razão e pela graça. É um conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio, uma luz que faz o homem se conhecer e conhecer melhor a Deus. É o desprezo de si até o amor de Deus, como o orgulho é o amor de si até o desprezo de Deus, no expressivo dizer de Santo Agostinho. Enfim, a humildade é a verdade, diz Santa Teresa. É um ato da inteligência e da vontade. A inteligência que conhece a sua miséria e pequenez e reconhece a grandeza de Deus. A vontade que se abate e se humilha, enfim. Pode-se então definir a humildade, uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor e a buscarmos o abatimento e o desprezo. Noverim me, noverim te, diz Santo Agostinho, que eu me conheça, ó Senhor, e que eu vos conheça. Noverim ut me despicem me, que eu me conheça para que me despreze. Noverim te ut amen te, que eu vos conheça para que vos amem, para que vos ame. Eis aí a humildade. É sim a verdade pura. Para ser humilde, basta, pois, ser verdadeiro. Reconhecer e confessar nossas misérias, nosso nada. E mais ainda, aceitar esta condição miserável. Eis aí a dupla humildade de espírito e de coração. Quando a alma esclarecida sobre a sua condição se vê bem pequenina e pobre, então pode dizer ao Senhor: nada sou, nada tenho, nada posso, só tenho de próprio a miséria e o pecado, o nada. Na ordem natural e sobrenatural, nada tenho, e tudo recebi de vós. Quando de coração se chegou a reconhecer e viver praticamente de acordo com estes sentimentos, eis aí a humildade. Terminamos aqui então a leitura desse primeiro capítulo. Agora vamos então a um comentário a respeito desse conteúdo. Eu quero começar aqui citando Santa Teresa de Ávila, que no primeiro livro das Moradas, ela diz o seguinte: enquanto estamos nesta terra, não há coisa que mais importe do que a humildade. Enquanto estamos nesta terra, não há coisa que mais importe do que a humildade. O próprio Senhor veio vestido de humildade. Na sua vida terrena, nosso Senhor viveu a humildade do começo ao fim. O próprio mistério da encarnação e todo o mistério pascal de nosso Senhor, ele é um mistério de humildade. Depois, Cristo virá na glória. Mas primeiro, ele veio como rei da humildade. E por isso nós somos chamados também a imitá-lo. Enquanto esteve nesta terra, Jesus praticou a humildade em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua vida. Por isso também, se nós queremos ser discípulos de fato do Senhor, se nós queremos aprender dele e imitá-lo, devemos também ser humildes. Santa Hildegarda de Bingen, ela diz o seguinte: a humildade é o sólido fundamento de todas as boas ações humanas. A humildade é o sólido fundamento de todas as boas ações humanas. Ou seja, para que nós pratiquemos o bem, a humildade deve estar ali como o substrato de tudo, como a raiz de tudo, como esta base na qual nós construímos toda a virtude e todo o bem que nós
possamos fazer nesse mundo. O Monsenhor Ascânio Brandão, ele começa então esse capítulo definindo o que é a humildade. Já nos dá uma primeira definição, né? É uma virtude que pertence à virtude da temperança. Então, olha só, a virtude da humildade, ela não está entre as maiores virtudes que um cristão possa ter. A maior virtude é a virtude da caridade. A humildade, então, ela é uma virtude, por assim dizer, pequena. A humildade é uma virtude humilde, nós podemos dizer. A humildade é uma virtude humilde. Ela é uma virtude que também, uma vez que nós a conquistemos e nós a tenhamos, ela não aparece. Mas sem ela, nós não podemos ter nenhuma outra virtude. Então, olha só, nós temos 4 grandes virtudes cardeais: a virtude da prudência, a virtude da fortaleza, a virtude da justiça e a virtude da temperança. Elas são como que troncos, dos quais brotam outras virtudes. A virtude da temperança tem várias outras virtudes que brotam dela. Uma delas é a virtude da modéstia. E a humildade é uma virtude que deriva da virtude da modéstia. Então ela está ligada à virtude da modéstia, que por sua vez está ligada à virtude da temperança. Então ela é uma virtude derivada da temperança e da modéstia. Portanto, ela é uma virtude pequena. No entanto, ela é uma virtude fundamental. Sem humildade, todas as nossas outras boas ações se perdem. Por quê? Porque a humildade, ela visa combater aquele que é o nosso principal defeito. O principal defeito que nós podemos ter, o principal pecado, o principal vício que nós podemos ter, a humildade vai atacá-lo de frente, que é o pecado do orgulho, que é o vício do orgulho, o mal do orgulho. Por isso a humildade, ela é tão importante. O padre Antônio Roio Marim, no seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele diz que a humildade é uma virtude cimento. Ela é uma virtude fundamento. Quando nós vamos começar uma construção, a primeira coisa que nós precisamos fazer é limpar o terreno e depois colocar os alicerces. Então, esses alicerces não vão aparecer, mas sem eles a construção não se sustenta. Por isso, o padre Antônio Roio Marim diz que a humildade ela tem esta função de limpar o terreno e ser esse alicerce, porque é sobre esse alicerce da humildade que nós edificamos, que nós construímos todo o edifício espiritual. Sem a humildade, tudo irá cair, nada irá permanecer. Como eu disse, a virtude da temperança, da qual deriva a virtude da humildade, deriva da virtude da temperança. Essa palavra temperança tem a ver com tempero. Ou seja, quando uma mulher vai cozinhar, quando nós vamos cozinhar, nós precisamos colocar o tempero na medida correta. Nem se faltar, a comida vai ficar insossa, não terá graça, mas também o tempero em excesso deixará a comida assim, nós não conseguiremos comer, né? Então, o tempero ele precisa ter uma justa medida. Então, a temperança é aquela virtude que nos faz também ter a justa medida nas coisas. Então, essa quantidade de tempero correto. A virtude da temperança também pode ser definida como um autocontrole. Ou também nós podemos pensar o seguinte, para entender bem o que é a temperança, para depois chegarmos na humildade. Pensarmos em um automóvel. Um automóvel tem acelerador para impulsionar o veículo a andar, a avançar, mas também todo carro precisa de freio, porque senão nós colocaremos a nossa vida e a vida dos outros em risco. Então, a temperança, ela é como esse freio, que visa evitar que as nossas paixões e as paixões imoderadas nos levem a uma autodestruição. Nós não destruamos a nós mesmos pelo uso imoderado das nossas paixões, por um descontrole, pelos excessos. Então, a virtude da temperança nos ajuda a conservar os dons que Deus nos deu e usar de tudo que Deus nos deu
na justa medida. Então nós precisamos desta virtude da temperança. E a humildade, ela tem a ver com a temperança no sentido de que ela nos ajuda a controlar as nossas loucas aspirações de grandeza. Ela nos ajuda a controlar, a colocar um freio nas nossas loucas aspirações de grandezas. Nós podemos sondar o nosso coração e ver que muitas vezes nós temos esse desejo por grandeza. Trazemos dentro de nós uma certa megalomania. Nós gostamos daquilo que é grande, daquilo que brilha. Nós queremos para nós mesmos reconhecimento, aplauso. Queremos, então, ser bajulados muitas vezes. Buscamos, então, nos sobrepor nas situações e nós temos essas aspirações de sermos grandes, de sermos reconhecidos, de sermos aplaudidos. Temos esta doença de uma certa megalomania. A humildade vai controlar isso em nós. O padre Antônio Roio Marim, ele define a humildade da seguinte maneira: a humildade é uma virtude derivada da temperança e nos inclina a coibir ou moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente em relação a Deus. Então, nós aqui somos chamados a fazer sempre essa pergunta, né? Como São Francisco de Assis rezava, né? Meu Senhor, quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Se nós contemplarmos a imensidão de Deus, a grandeza de Deus, de fato nós vamos ver que nós somos muito pequenos. Por isso a virtude da humildade, todos os santos eles nos ensinam isso, ela se dá quando nós temos o justo senso das proporções e sabemos de fato quem é Deus e quem somos nós. É interessante que o esqueci o nome do santo aqui agora, do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grião Maria de Montfort, ele diz assim, que se nós fôssemos comparar a Virgem Maria com Deus, a Virgem Maria não passaria de um átomo. Diante de Deus, a Virgem Maria é do tamanho de um átomo. Se a Virgem Maria, que é a mais excelente de todas as criaturas, não passa de um átomo, imaginemos nós, quem somos nós? Então olha só, Deus é aquele que é grande, que é superior a todas as coisas, e por isso quando nós aprendemos a enxergar quem verdadeiramente é Deus, quem verdadeiramente somos nós aprendemos a nos colocar no nosso lugar e aprendemos a ter o justo senso das proporções. Uma oração que nós podemos sempre fazer, e é a Sagrada Escritura que nos apresenta, é o Salmo 130, que nos apresenta uma oração de um coração que encontrou a humildade, que cultiva em si a humildade. O Salmo 130 nos diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Depois, também, o Monsenhor Ascânio Brandão, ele nos diz que a raiz da palavra humildade vem de humus. Humus, essa palavra latina, que significa terra, né? E aqui nós devemos nos lembrar daquilo que a Sagrada Escritura também nos diz, que o homem veio do pó. E que em cada quaresma a Igreja faz questão de nos recordar isso. Nós precisamos nos lembrar sempre de quem somos nós. Precisamos nos lembrar de que somos pó. Então, em cada quaresma, a Igreja nos relembra: tu és pó e ao pó hás de voltar, ao colocar sobre as nossas cabeças as cinzas para esse tempo de penitência e para esse tempo de conversão. E isso é muito importante nós considerarmos esta nossa condição de pó.
e recordarmos sempre disso. Por quê? Uma vez eu aprendi com um filósofo chamado Louis Lavelle. Ele diz que, se nós pudéssemos definir um homem, uma das definições possíveis seria: o homem é um ser que se esquece. Nós nos esquecemos de quem somos nós. E ao nos esquecermos, nós nos inflamos. E aí, às vezes, acabamos nos considerando os próprios deuses da nossa própria vida. E deixamos o orgulho dominar sobre nós. Lembrarmos essa nossa condição de pó, de cinza, é fundamental para que nós exerçamos a humildade no nosso dia a dia. Muitas vezes eu percebo em mim mesmo alguns movimentos de soberba, alguns movimentos de orgulho, e eu digo para mim mesmo: olha, baixa a bola, rapazinho, né? Se abaixe. Porque nós temos essa tendência a querer nos elevar, a nos inflarmos, né? Inclusive, em grego, orgulho vem da palavra hybris, e hybris é um inchaço. Então o orgulho nos faz com que nós nos enchemos. Nós precisamos então recordar de que nós somos pó, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos abaixar. Também o livro do Eclesiastes nos lembra esta situação de pó, esta condição de pó que somos nós, né? Tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem da terra e tudo volta igualmente para a terra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Também, de acordo com o padre Reginaldo Garrigou Lagrange, o ato próprio da humildade consiste em se inclinar em direção à terra. Para falar sem metáforas, seu ato próprio consiste em abaixar-se diante de Deus e diante daquilo que é de Deus em todas as criaturas. Ora, abaixar-nos diante do Altíssimo é reconhecer, não apenas de maneira especulativa, mas prática, nossa inferioridade, nossa pequenez, nossa indigência, que é manifesta em nós, ainda que fôssemos inocentes. Além do mais, depois do pecado, consiste em reconhecer a nossa miséria. Então, se nós mesmo não houvesse o pecado, né, nós seríamos pequenos diante de Deus porque seríamos apenas criaturas. Mas depois do pecado e de tudo que o pecado causou em nós, da concupiscência que existe dentro de nós precisamos reconhecer, de fato, esta nossa miséria. Mas é muito interessante porque a virtude da humildade, ela também, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ela não é simplesmente uma autodepreciação. Nós devemos reconhecer que esta condição de criaturas, esta condição de pó, esta condição de terra, nos abre também alguma perspectiva de possibilidades. Por quê? É partindo desta condição, desta realidade, que o homem há de edificar a sua vida diante de Deus e diante dos homens. A terra, ao mesmo tempo que significa aquilo que está abaixo e que pode ser calcado pelos pés, a terra também é o solo do cultivo, o ambiente vital para a geração dos grãos, o lugar onde pode surgir, de onde pode surgir abundantes colheitas. Então, olha só, é do solo da humildade que nós podemos produzir muitos frutos e frutos que permaneçam, e frutos que nos alimentem. Portanto, é na terra fértil da virtude da humildade que germinam, crescem e se alcançam todas as demais virtudes. Então, a humildade é esse solo que nós somos chamados a cultivar em nós para alcançarmos todas as outras virtudes. Desta forma, a virtude da humildade é o princípio do cultivo humano. Então, se você quer começar a se cultivar, a se trabalhar, se você quer atingir uma vida cristã mais plena, se você quer atingir mesmo a maturidade humana, é preciso começar pela humildade, é preciso continuar com a humildade e acabar com também por selar tudo isso na humildade. Então a humildade ela é essa virtude fundamental que deve nos acompanhar o tempo todo. O Monsenhor Ascânio Brandão, então, ele também diz no texto que nós lemos, que a humildade é um conhecimento de si mesmo sem as ilusões do amor próprio. O que é esse amor próprio? Aqui não se trata
de um amor próprio positivo, mas é aqui aquele amor próprio desordenado que nós herdamos por causa do pecado original. Esse amor desordenado de si mesmo que leva o ser humano à própria destruição. Por exemplo, uma pessoa que tem um amor desordenado de si, ela vai procurar apenas a própria satisfação, a satisfação do próprio ego, e muitas vezes ela vai destruir a si mesma. Então, esse amor próprio é um amor próprio desordenado. Por isso nós precisamos ter um autoconhecimento para quando esse amor próprio ele está nessa desordem, para nós o corrigirmos através da virtude da humildade e também do exercício das outras virtudes. Santo Agostinho, ele diz que esse amor, que é o amor próprio desordenado, ele pode nos levar a nos amar tanto, a inflar tanto o nosso ego, que nos leva a desprezar Deus. Por isso, a virtude da humildade, num sentido positivo e benéfico, ela nos leva ao desprezo de nós mesmos. Um desprezo positivo, no sentido de nos colocarmos no nosso lugar e não querermos ocupar o lugar de Deus. Porque o orgulho é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Santo Agostinho nos ensina isso no seu livro A Cidade de Deus. E o Monsenhor Ascânio Brandão nos apresenta aquela definição clássica de humildade, que é a definição que nos é dada por Santa Teresa de Ávila e que é tão bela, ao nos dizer que a humildade é a verdade. Santa Teresa diz literalmente, né? A humildade é andar na verdade. Então, olha só, o humilde é aquele que tem uma justa visão sobre si mesmo. Por isso, a pessoa humilde, ela não se sobreestima e nem se subestima. O humilde conhece as suas grandezas, conhece os dons que tem, os talentos, conhece aquilo que de bom há em si que Deus lhe deu. Mas reconhece também os seus próprios pecados, reconhece as suas misérias, reconhece os seus defeitos e reconhece os seus limites. E sabe usar aquilo que de bom tem para servir aos outros. Tem um autor chamado Alexandre Avar, que ele diz que a virtude da humildade é a principal virtude da liderança, de quem lidera. Por quê? O verdadeiro humilde é aquele que serve. A principal característica da virtude da humildade é o serviço, segundo Alexandre Avar. A virtude da humildade nos leva a servir verdadeiramente a Deus e aos outros. Então, o humilde usa os seus dons para servir. E, ao mesmo tempo, ele não se subestima. Ele não fica ali numa autocomiseração, dizendo eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada. Porque nós temos algum valor. Deus nos deu esse valor. Nós valemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por nós na cruz. Este é o nosso preço. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas isso por uma bondade dele, né? Por isso, o humilde, ele não se sobreestima, nem se subestima. Ele conhece. E por isso, então, ele sempre está fazendo o uso correto dos seus dons e também aprendendo a pedir perdão a Deus e aos outros pelos seus defeitos, pelos seus pecados, pelos seus limites e também sempre retomar quando cai, quando falha. Uma das coisas próprias do orgulho é, por exemplo, nós nos desanimarmos, né? Quando nós falhamos, quando nós caímos. Tem uma oração de Santa Teresinha que ela compôs já no final da sua vida, que é a oração para pedir a humildade. E nesta oração ela diz assim: todos os dias pela manhã faço o propósito de não pecar contra o orgulho. Mas quando chego no final do dia e vou examinar a minha consciência, vejo que caí muitas vezes por orgulho. Diante disso sou tentada a desanimar. Mas sei que o desânimo é também orgulho. Desânimo é um orgulho, é querer contar apenas com as nossas próprias forças. Então a pessoa humilde vê os seus fracassos, vê os seus erros, vê os seus pecados e se lança na misericórdia de Deus, suplica a sua graça, pede o perdão e recomeça. Também uma coisa importante, a virtude da humildade, ela não é uma autodepreciação, como eu disse. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: a humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Olha que belo. A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É não se levar
tão a sério, conforme nós vamos ver nos nossos comentários. Então, a humildade, ela busca isso, não se desprezar mediante os outros e também não se sobreestimar. Agora, olha só, tem algumas pessoas que têm uma falsa humildade que elas mesmas se desprezam mediante os outros para depois ser bajulada. Ela diz, não, eu não sei fazer isso, eu não sou capaz disso, para que os outros a elogiem, para que os outros lhe deem um incentivo. Então, isso é uma falsa humildade. Se autodepreciar para ser, então, bajulado e ser elogiado pelas outras pessoas. Também, São Francisco de Sales, no seu livro Filoteia, ele denuncia a falsa humildade quando ele diz assim, que algumas pessoas dizem assim, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas quando alguém lhe faz uma crítica, ela fica possessa, ela fica irada. Olha, aí São Francisco de Sales questiona, mas você não dizia que não era nada? Não era ninguém? Como que agora está se irando, se irritando? Então, olha só, isso é falsa humildade. A pessoa verdadeiramente humilde, ela se conhece, né? Então, a humildade nos leva a tomar consciência da nossa fragilidade, para então suplicarmos a misericórdia e a bondade de Deus e contarmos com a graça de Deus, e também nos leva a reconhecer os dons, os talentos que de Deus nós recebemos para a Ele louvarmos e para a Ele servirmos e reconhecer que o que há de bom em nós nos veio dele e por isso levarmos uma vida de gratidão, de louvor e vivermos a vida para a glória dele. Então nós concluímos aqui esse comentário a esse primeiro capítulo do livro do Monsenhor Ascânio Brandão. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos continuar postando os outros vídeos com os outros capítulos e espero que você, então, estude esse livro. Pode baixá-lo, aqui o link está na descrição. E também compartilhe esse conteúdo com as demais pessoas e também comente nesse vídeo o que é que você achou dessa iniciativa e também aquilo que você for aprendendo, você pode também compartilhar com os outros. Deus te abençoe.